Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Olá, está dando início a mais uma aula da nossa EBD. Estamos ainda estudando a esperança em tempos de quarentena, através da revista Palavra e Vida, e que o Senhor esteja nos conduzindo, no decorrer desse estudo, para que possamos tirar aquilo que é de melhor, aquilo que Ele quer que aprendamos. E vamos ao texto bíblico, texto de 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 16. E o texto diz assim: Não desfaleçamos, mas ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Oremos. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Esse tempo em que, mesmo em nossas casas, podemos nos dedicar inteiramente ao Senhor. Obrigado, Deus, porque homens trouxeram, Senhor, essas palavras, Senhor, muito edificantes, ó Pai, nesse tempo. Tempo em que nossa esperança está se esvaindo, nossa esperança está sumindo. Mas nós queremos, ó Pai, dedicar, Senhor, nossa esperança em Ti, somente a Ti. Que o Senhor seja a fonte da nossa esperança, a fonte de tudo em nossa vida. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa palavra, e que, através do Teu Espírito Santo, nossos corações possam ser abertos, iluminados pela santa palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Então ainda, irmãos, estamos em casa, nesse período, esse período não termina, parece que não termina nunca, que a gente parece que às vezes que não vê uma luz no fim do túnel. E as coisas vão acontecendo estranhamente, Realmente, assim, são rumores de tufões, essa quarentena, o governo, a economia se desestabilizando, gafanhotos, ao nosso redor. E as coisas, as informações estão hoje, indo muito rápido para nós. Eu ainda... Algumas aulas atrás eu disse para você, escolha um momento em que você recolha essas informações, não fique sempre se nutrindo dessas informações tão ruins, mas dedique-se realmente ao Senhor. Lembro mais uma vez, se nós tivéssemos a notícia de que Jesus voltaria hoje ou amanhã, o que faríamos nós de diferentes? O que você faria de diferente? Então, é um momento em que nos leva a reflexões imediatas, reflexões também futuras, daquilo que nós não fizemos ou que precisamos fazer em prol do reino de Deus. Como Deus esteja nos abençoando no decorrer dessa mensagem e esteja abençoando você. Hoje nós vamos estar estudando o tema Adversidade traz maturidade. O texto base da nossa reflexão é o texto de 2 Coríntios, capítulo 4, do verso 16 ao verso 18. É a segunda lição dessa série da esperança em tempos de quarentena. Então, a esperança é uma das virtudes que distingue a trajetória do verdadeiro discípulo de Jesus. Mesmo passando pelas adversidades, pelas dificuldades, pelas circunstâncias, a nossa convicção ela precisa ser inabalável de que o Senhor continua cuidando de nós todo o tempo. E nos renova, e o tempo todo Ele também está renovando as nossas forças para que nós não nos desanimemos nessa caminhada. O profeta Isaías já diz, em Isaías 40, verso 31, que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Então, somente quem
tem a sua esperança firmada, né, em Deus, ele pode experimentar esse renovo, né, em meio a essas crises que estamos enfrentando. O apóstolo Paulo também passou por situações desafiadoras, né, num ambiente de obediência e cumprimento de sua missão. Ele descreve parte de suas adversidades em suas cartas, né, e foi no exercício do seu ministério, obedecendo, né, ao chamado, que ele sofreu açoites, ele também sofreu prisões, perigos de morte, apedrejamento, ele sofreu naufrágio, ele também sofreu rejeição. A gente vê ele falando que ele sofreu fome, sede, e a sua autoridade apostólica também foi colocada em dúvida. Enfim, uma lista de sofrimentos, né? E essa lista é enorme. A gente pode acompanhar isso em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 ao verso 28. O registro do naufrágio, né, em Atos 27, ele inclui também certos elementos de uma adversidade, né? Então Paulo, ele foi preso por pregar o evangelho. Perto do julgamento, ele ia ser transferido para Cesareia, para Roma, e durante essa viagem aconteceu uma tempestade. Esse navio veio a ser destruído. E os tripulantes e os passageiros quase que morreram nesse trágico, né, naufrágio. Então, durante a crise do naufrágio, Paulo permaneceu sempre calmo. E ele pôde ajudar as pessoas a superarem, né, aquele momento. Era um momento difícil e Paulo estava ali ajudando, ao invés de ficar sofrendo. As adversidades, elas não são capazes de impedir, né, que o apóstolo desistisse. E nem a mim, e nem a você. E ao invés disso, ela tem que nos encher de coragem para aproveitar essas circunstâncias que estão acontecendo agora, desafiadoras, né, que nos causam desconforto e são desfavoráveis, mas mesmo assim nós precisamos testemunhar da nossa fé e prosseguir no exercício da missão que Deus confiou a cada um de nós, confiou a mim também, confiou a você. Então, as adversidades, ela tem um poder, né, de revelar a intensidade da nossa comunhão com Deus. É na adversidade em que nós somos provados, que mostramos quem realmente somos, né, diante de Deus. Realmente confiamos em Deus? Realmente confiamos no nosso Senhor? Temos plena confiança de que Ele é Deus para nos salvar? E o nível de nossa confiança, a gente vê quando nós nos debruçamos sobre a sua palavra. Né? Desanimar, ela não é uma possibilidade para um discípulo, né? Um discípulo verdadeiro. Porque, segundo o apóstolo Paulo, mesmo que estejamos sendo destruídos, não há nada que possa nos abalar as nossas convicções. Né? Nossas convicções, elas precisam ser inabaláveis, não podem se abalar, não podem ser destruídas. Nós não podemos negociar, né, com nossas convicções também. Então, essas convicções, onde é que elas ficam? No homem interior, né, pelo poder do evangelho que nós recebemos quando entregamos nossa vida a Jesus Cristo. Então, existem recomendações preciosas, né, para nós na palavra. E ela oferece para atravessarmos, né, a palavra nos oferece para atravessarmos esses problemas, esses momentos de crise. E assim como na experiência do apóstolo Paulo, pensa no apóstolo Paulo, né, para que ele foi chamado. Né? Há pouco tempo nós estudamos sobre o apóstolo Paulo. Ele lembra que ele foi chamado para sofrer por causa do evangelho? Então, assim como Paulo, nós precisamos manter os nossos olhos firmes, né, naquilo que está por vir, para que não sejamos tragados pelas circunstâncias temporais. Todas as circunstâncias, elas têm um início, um meio e terão também um fim. Né? Nós precisamos debruçar a nossa esperança, a nossa fé em nosso Senhor. Então a adversidade, né, ela é inevitável? Será que a adversidade que nós passamos na nossa vida, ela é inevitável? Poderíamos evitá-la? Então a palavra, ela sugere que a vida cristã, ela envolve alguns problemas, mas pelo contrário, né, a Bíblia diz que
E está repleta, né, de palavras e pessoas que passaram por lutas, passaram por tribulações e passaram por problemas. Não são apenas aquelas pessoas que são desobedientes que estão expostas aos sofrimentos e também aos desafios. Nós também, como obedientes, né, à palavra de Deus, também estamos sujeitos, né, a esses desafios em nossa caminhada cristã. Nós não podemos esquecer que residimos em uma terra, né, devastada pelo pecado e ainda nós moramos, né, nesse tabernáculo que ele envelhece, né, ele adoece e também morre. Então estamos nesse processo de aprendizado e o nosso ser, nós como seres humanos, nós também nascemos, envelhecemos e daqui a pouco nós morreremos. Esta é uma realidade que ela é universal a todo o ser humano. Nesse sentido, os crentes e também incrédulos, eles estão aí no mesmo barco, né? Não aprendemos com Paulo que, por amor de Cristo, que vos foi concedido não somente, né, crer nele, mas também sofrer por ele. Então, Filipenses, capítulo 1, verso 29, vai dizer que nós vamos crer também, mas também vamos sofrer, né, por esse evangelho. Nós vamos sofrer nessa vida que nós vivemos agora. Então, no ministério de Jesus, encontramos também um episódio que envolve os discípulos, né, recebendo uma ordem expressa do mestre para atravessarem para o outro lado do mar. Você vai se lembrar, né, que Jesus estava rodeado pelas pessoas e Jesus manda que os seus discípulos, né, vão para o outro lado do mar e ele ia posteriormente. Então, ele despede a multidão, né, os discípulos obedecem, né, e durante aquela travessia ao mar, enfrentam uma grande tribulação. Então, mesmo nós sendo discípulos, né, de Jesus, nós estamos aí frente às tribulações, nós estamos em meio às tribulações. Então, na verdade, ou nós já passamos, ou estamos passando, ou futuramente, né, vamos passar e continuaremos passando por adversidades. Ninguém está livre das adversidades que acontecem. Se as adversidades têm fontes, quais são as fontes, né, das adversidades? As adversidades têm fontes diversas? Sim, é provável que alguém questione, né? Mas de onde vêm todas esses problemas? De onde vêm essas adversidades? De onde vêm as tribulações? Então, primeiro, elas podem surgir a partir de nós mesmos, a partir das consequências de nossas escolhas. Sempre que fazemos escolhas, né, que são equivocadas, escolhas que nós mesmos, né, através do nosso ego, nos direcionamos, estamos sujeitos a arcar com as consequências. E por vezes, nós mesmos construímos, né, as circunstâncias de nossas crises, né, de nossas tribulações, de nossos problemas. Então, as experiências, né, do profeta Jonas, vamos lembrar de Jonas, que ele escolheu não obedecer, né, a Deus. Então, ele passa por uma adversidade por conta de sua própria escolha, pela sua própria tomada de decisão, né, contrária àquilo que Deus queria. Em segundo lugar, as adversidades elas podem surgir a partir das pessoas, né, que estão ao nosso redor, tá? As pessoas que estão no nosso meio, as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Então, alguns textos, né, produzidos por Paulo, especialmente na segunda carta de Coríntios, relatam o apóstolo lidando com lutas produzidas por aqueles que não acreditavam em seu ministério. Então, são pessoas que nos ferem no ministério por mais diferentes motivos. Então, essas pessoas também podem atrair ou trazer tribulação sobre nossa vida. Então, muitas vezes a gente tem que ter muito cuidado, né? A minha mãe dizia, quando eu era mais jovem, para eu ter cuidado com as pessoas nas quais eu estava andando, né? Que essas pessoas poderiam influenciar ou trazer alguns malefícios que eu não esperava, por melhor que eu fosse. Então, em terceiro lugar, as adversidades também elas podem surgir a partir de uma ação do próprio Satanás. Lembramos que estamos no mundo e o mundo jaz do maligno. Então existem dois extremos a serem evitados, né?
os extremos de tudo o que acontece é por conta de Satanás, e ao mesmo tempo devemos também evitar o extremo de não acreditar na existência do próprio Satanás. A gente vê Paulo que se refere ao espinho na carne. Esse espinho ele identifica como um mensageiro de Satanás que foi enviado para esbofetear. Você pode conferir em 2 Coríntios capítulo 12, o verso 7. Então o diabo, ele em seu propósito de roubar, matar e destruir, João 10:10, ele não sai desse propósito. Então precisamos também ficar atentos, não caminhar nem no extremo de que ele não existe e nem também no extremo que tudo é por conta dele. Então as adversidades elas também podem surgir por uma ação divina, para que os propósitos de Deus, os eternos propósitos de sua vontade, eles sejam cumpridos em determinadas situações. Então Deus ele intervém na história, criando circunstâncias específicas, para realizar seus planos. E foi assim também, lembrando ainda de Jonas, que foi enviado uma tempestade. O Jonas teve que ser jogado ao mar para que ele pudesse realmente cumprir, a missão que Deus havia dado a ele. A gente vê também o terremoto, que abriu as celas, para alcançar o carcereiro, Atos 16. Também Deus provocou uma cegueira na conversão de Saulo, para que ele pudesse se dobrar ao Senhor, Atos 9. Também permitiu perseguição, ao Evangelho, para que o Evangelho saísse dali de Jerusalém, Atos 11. Isso sem falar também da galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11. A adversidade é por vezes pedagógica, você sabia? Então, ponto 3, a adversidade ela é pedagógica. O mais importante, que sair das situações, que sobrevêm sobre nós, as adversidades, é aprender lições que as adversidades podem nos proporcionar. Então você já percebeu que toda vez, que você sai de algum problema, você já sai, parece que são cicatrizes, você já sai aprendendo. E quando alguma pessoa vai fazer alguma coisa que você já caiu naquela armadilha, você fala, cuidado com isso. Então a adversidade ela sempre traz um aprendizado. Então são nas adversidades que nós aprendemos que somos pó. A gente vê todo esse período de pandemia, todo esse período de dificuldade que estamos vivendo, nós vemos como é que nós somos nada. Como é que pode um vírus, um vírus de gripe, estar devastando todo o globo terrestre. As pessoas morrendo por conta somente um vírus. Isso traz para nós o entender que como nós somos frágeis, como nós precisamos realmente de Deus nesse tempo. Então o mundo todo se percebeu impotente diante desse vírus, do coronavírus. O Salmo 8 ele pode ressaltar a grandeza de Deus, que o rei Davi indaga. Quem é o homem para que te lembre deles? Salmo 8, verso 4. Então quem sou eu? Quem é você? Quem é o homem para que Deus se volte a sua atenção para ele? Era o questionamento de Davi. Isso significa que não podemos confiar em nós mesmos. Precisamos ter nossa confiança total no nosso Deus. Jeremias 17, verso 5 ao verso 7, você vai poder ver um pouco mais sobre isso. Então, na adversidade, nós aprendemos que o mal ele é uma realidade. Ele é real mesmo. Existem 3 coisas que jamais irão mudar. O mundo nunca deixará de ser o mundo. A carne nunca deixará de ser a carne. E o diabo nunca deixará de ser diabo. Lembre-se que o mundo jaz do maligno. 1 João 5,19. E não se esqueça que a carne ela é fraca. O mundo é do maligno e a nossa carne, que não deixa de ser carne, ela é fraca. Mateus 26, 41. E que o inimigo ele é um mentiroso. João capítulo 8, verso 44. Então não podemos descuidar dessas áreas de nossa luta. Na adversidade nós também aprendemos a confiar muito mais em Deus. Já percebeu como é que quando passamos por problemas,
nós nos lembramos mais de ler mais a Bíblia, nós nos lembramos mais de orar, precisamos orar mais, de interceder pelos nossos entes queridos. Às vezes chegamos a jejuar, né, a voltar à nossa prática do jejum, fazemos algumas alianças com Deus, né, falando que mudaremos o nosso meio, nossa forma de viver, né, se sairmos desse problema. Então a adversidade ela pode fazer com que nós confiamos mais em Deus. Quando nos faltam os recursos humanos, quando eu não vejo aquela luz no fim do túnel, eu fico cheio de disposição em orar, em voltar à minha vida piedosa. O Salmo 119:71 diz: a tua palavra afirma, foi bom para mim ter sido afligido, para que eu aprendesse os teus decretos. Então, quando eu sou afligido, quando eu sofro aflição, quando eu sofro problemas, é que eu aprendo mais de Deus, a forma didática, né? A forma pedagógica que Deus ensina os seus filhos. Então, na palavra de Deus, encontramos toda a provisão, né, que precisamos para atravessar os dias das adversidades. É onde nós encontramos a proteção para o dia da tribulação. Deus zela em cumprir as suas promessas na vida, né, dos seus filhos amados, na nossa vida. E Ele permanece em seu trono, conduzindo a história. Então, só de sabermos que o Senhor está à frente da história, isso nos traz esperança e era para nos deixar um pouco mais tranquilos, né? Então, a adversidade também, ela faz com que cresçamos, né? Nós vimos aí que precisamos crescer, precisamos atingir uma maturidade. O foco da nossa atenção ultrapassa os níveis da peregrinação. Estamos peregrinando por aqui. Um dos grandes prejuízos desse tempo é a nossa atenção exagerada no aqui e no agora. Quantas vezes nós só pensamos no nosso bem aqui e agora, não investimos no nosso bem futuro. Então, quando olhamos, por exemplo, para a vida do apóstolo Paulo, a gente vê e percebe que ele estava mais preocupado com as coisas celestiais, com as coisas que hão de vir, do que com as coisas momentâneas. E algumas vezes nós vemos até ele falar que as coisas momentâneas eram estrume, né? Então ele não olha para as adversidades como eu ou como você, com um fim, né? Ele não olha para a adversidade com um fim nelas mesmas, mas como um instrumento de Deus para o crescimento do ser humano. Então as adversidades, elas precisam me tirar desse estado de conforto e me fazer, e me motivar, e me impulsionar, né, a um estado de excelência. Então, na vida do apóstolo Paulo, a gente vê que ele passa por tantas tribulações, tantos problemas, né? E por mais intenso que tudo isso fosse, a gente vê ele falar em 2 Coríntios capítulo 7, verso 17, que foi um momento leve e momentâneo. Olha, todas essas tribulações. Será que você pode também dizer que todo esse momento de tribulação ele é leve e também é momentâneo e que tudo isso vai passar? Nós sabemos que tudo isso realmente vai passar. Não podemos dar pouca importância às coisas que estão acontecendo, muito menos também achar que não vamos sair, né, desse tempo. Eu só consigo viver isso que Paulo vive, esse leve e momentâneo, 2 Coríntios, a partir do momento em que eu deixo todos esses problemas nas mãos do Senhor e descarrego a minha esperança em Deus, que é meu Salvador. Então Paulo diz que a tribulação ela produz um eterno peso de glória muito excelente. Na história da igreja também houveram momentos de adversidades, de problemas. Então, mesmo hoje, né, desde Atos, mesmo hoje, nós vemos a igreja passar por momentos de dificuldades. Mas isso não quer dizer que a igreja vai acabar por isso, né? Lembrando que a igreja somos nós, eu sou a igreja, né? Eu sou o templo. Então, mesmo essa igreja estando envolvida, né, neste mundo, nós não pertencemos a esse mundo. E a nossa esperança está na volta do nosso Senhor Jesus Cristo em glória. Mas se mesmo assim você ainda estiver com pouca esperança, mesmo se você estiver num momento em que
não está totalmente confiante nas coisas, né? Quando a gente era criança, nós vamos lembrar que quando queríamos saber o final de alguma história, nós ficávamos com preguiça, né, às vezes, de ler toda a história e pegávamos ali o finalzinho. Se você está com a sua esperança abalada, né, nesse tempo, achando que o mundo está sem esperança, é só você seguir para a última página, lá em Apocalipse. E você vai ver estimulando, né, a sua esperança neste momento. Então, para pensar e agir, por serem previsíveis, como você se prepara para os dias da adversidade? Segundo, o que fazer para as adversidades elas não nos afastarem, né, dos nossos compromissos espirituais? Qual o valor das promessas da palavra de Deus nos dias da sua adversidade? Então, qual o valor que você dá à palavra, né, a santa palavra de Deus, quando você está realmente passando por adversidades, quando você está passando pelas tribulações? Se todo mundo, crentes e incrédulos, estão sujeitos aos sofrimentos, então qual é a vantagem de servir a Jesus? Realmente, quando nós olhamos, né, para o final da carta, o final do nosso livro, da nossa Bíblia, em Apocalipse, então, né, para curiosidade, né, ou não, eu pulei aqui toda a história e vim para o texto de Apocalipse, capítulo 22, é o último. Então o texto diz assim, capítulo 22, verso 12: Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Bem-aventurado todos os que lavam as roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham direito à árvore da vida, e podem adentrar na cidade através dos seus portais. Então, qual que é a vantagem, né? Se incrédulos e crédulos passarão por problemas, qual será a nossa vantagem? Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a sua semana e te guarde. Em nome de Jesus. Amém. Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doentes, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente. As pernas nunca inchavam, as roupas nunca envelheciam, sapatos não terminavam pelo caminho que seguiam. Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Que Deus é esse que está por perto, que fez o seu projeto no deserto? Um povo em pleno deserto, a nuvem estava por perto, não tinha fome nem sede, pois Deus estava com ele. Um povo em pleno deserto e não havia doente, maná que vinha do céu matava a fome daquela gente.
o amor de Deus nosso Pai e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, as comunhões e consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco e com todo Israel de Deus, espalhado pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém.